Olá pessoal, muito boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja presente nos nossos corações na noite de hoje. Eu sou o Wilson Rodrigues, do Jefa Sorocaba, e hoje vocês estão vendo aqui que eu estou acompanhado do meu cachorrinho Chorão. Ele está aqui comigo para gravar essa palestra para vocês, na noite desta quinta-feira, dia 19 de agosto, né Chorãozinho? Outro dia, nosso amigo Claudinei Garbim perguntou também do Chorão, meu amigo Beto Carvalho perguntou, mas cadê o Chorão, né? Por que o Chorão nunca aparece nas lives? Hoje o Chorão está aqui, ó. Aqui tá tentando latir, ele tá estranhando aqui um quadro novo que eu coloquei aqui no nosso estúdio, e ele tá estranhando esse quadro, por isso que ele tá querendo latir aqui. Mas muito obrigado a vocês que estão nos acompanhando na noite desta quinta-feira, obrigado pela audiência. Lembrando, estamos transmitindo aqui pelos nossos canais oficiais de transmissão, youtube.com/jefasorocaba e também facebook.com/jefasorocaba. Lembrando que também as nossas palestras elas ficam lá no nosso site, jefasorocaba.com. As transmissões ao vivo e depois que elas são encerradas, né? Elas ficam lá no nosso site, você pode assistir a hora que você quiser, compartilhar com amigos também, né? De repente alguém que não pôde assistir a palestra no momento que ela foi pro ar, você pode mandar o link, né? Pedir para o pessoal acessar o nosso site, tem tudo lá, todas as nossas palestras online e também as palestras que nós já fizemos presencialmente no nosso centro espírita. Na tela para vocês aqui, ó, o número do nosso WhatsApp e também do nosso Telegram, 15, o DDD 981201843. Pelo nosso WhatsApp, pelo nosso Telegram, você pode entrar em contato com a gente, tirar alguma dúvida, né? Fazer algum pedido, né, de vibração à distância também. Também na tela aqui o nosso Instagram e o nosso Twitter, @jefasorocaba, né? Por essa outra rede social nós fazemos aí as nossas divulgações. Né, Chorãozinho? Tá aqui, ele tá aqui meio incomodado aqui. Aliás, ele tá bem pesado, viu? Para ficar carregando ele aqui não dá não, né, Chorão? Você tá muito pesadinho. A Paçoca, ela é muito maior que o Chorão, né? A Paçoca que sempre aparece aqui nas nossas lives, né? Mas a Paçoca, ela fica no chão, né? O Chorão, se eu deixar ele no chão, o pessoal não vê. Ele é baixinho, né? Ele não alcança aqui até onde eu estou aqui para ele poder aparecer. Então, muitíssimo obrigado a vocês que estão nos acompanhando. A gente vai iniciar aqui a nossa palestra de hoje, fazendo a nossa prece de abertura. Agradecendo primeiramente a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais que nos acompanham, que nos auxiliam sempre, que eles estejam mais uma vez conosco, nos ajudando e nos auxiliando em mais esta palestra online, para que os nossos amigos estejam presentes, abençoando e iluminando a cada um dos irmãos que estão aqui nos acompanhando, seus animaizinhos, e depois, no momento das vibrações à distância, que todos sejam amparados e auxiliados da melhor maneira possível. Que assim seja, Senhor, graças a Deus e graças a Jesus. Além do Chorão que vocês estão vendo aqui, ó, vocês estão vendo aqui atrás de mim, né, um retrato de Jesus que estava aqui no nosso estúdio, né, só que ele ficava de frente aqui, não dava, vocês não conseguiam enxergar. E atrás de mim aqui também, ó, um quadrinho, né, uma singela homenagem do nosso queridinho Huguinho, né, o nosso mascotinho que infelizmente nos deixou na semana passada. A gente ainda fica, né, com aquele sentimento, né, de puxa, né, o nosso Huguinho estava aqui com a gente até há pouco tempo, né, mas infelizmente, né, o corpinho dele já não resistia mais, ele teve que retornar à pátria espiritual. Fica a nossa saudade, né, fica aquele nosso sentimento para o pessoal que já esteve presente, né, nos nossos trabalhos do Jefa, né, deve se lembrar certamente do Guinho. Inclusive, felizmente, né, ele esteve presente no nosso primeiro trabalho presencial, né, no dia 1º de agosto, e uma semana depois ele acabou retornando para o plano espiritual. Então eu fiz esse quadrinho aqui, está aqui atrás de mim, é uma singela homenagem aqui para o Guinho, e aqui na minha frente tem um outro quadro também dele aqui, depois eu mostro para vocês a foto. Bom, vamos os nossos recados aqui antes da gente começar a nossa palestra de hoje. Os recadinhos aqui das nossas atividades online, primeiramente, ó. Segundas e quintas-feiras a nossa palestra às 8 da noite. Na segunda-feira nós temos o atendimento fraterno online às 7 horas, antes da palestra online, e as vibrações à distância na quinta-feira, né, que é o dia de hoje. Então toda quinta-feira, às 9 horas da noite, logo depois da palestra online, fazemos as vibrações em prol dos animaizinhos e também dos seus tutores, né? Afinal de contas, a gente tem percebido aí muitos tutores também necessitando de auxílio, então fazemos as vibrações também para os tutores. E aqui as nossas atividades presenciais, né, por enquanto, no primeiro e no terceiro domingo de cada mês, o nosso trabalho de assistência espiritual aos animais. Lembrando que é necessário fazer o agendamento prévio pelo nosso site, jefasorocaba.com, para poder passar pelo atendimento presencial. É necessário fazer esse agendamento, né? Né, Chorão? O Chorão tá meio bravo aqui. O Chorão tá olhando o quadro aqui, ele tá invocado com o quadro.
Né, Chorãozinho? Tá invocadinho aqui com o cara. Mas lembrando, é necessário fazer então o agendamento para passar no nosso trabalho presencial no primeiro e no terceiro domingo de cada mês. Lá no nosso site tem todas as informações a respeito. Aqui as nossas palestras de agosto, né? Já estamos quase acabando agosto, né? Tem mais 2 palestras na segunda-feira e mais uma palestra na próxima quinta-feira. E aqui as nossas palestras de setembro, que já estão agendadas também, né? Em breve a gente vai divulgar também os temas. A nossa lojinha do Jefa, né? Nós temos vendido alguns produtos, né? No dia do nosso trabalho presencial. Então no dia que a pessoa for no nosso trabalho e quiser comprar alguma coisinha, né? Tem vários produtos ali à venda, inclusive livros com a temática da espiritualidade dos animais, obras básicas da doutrina espírita. Então, quem quiser adquirir algum desses produtos, só entrar em contato com a gente, né? Ou no dia do trabalho presencial para quem for. Quem não for no dia do trabalho presencial, mas quiser adquirir algum livro, também é só entrar em contato com a gente. E aqui as formas de ajuda do Jefa, né? Para vocês poderem nos ajudar. Quem puder e quiser nos ajudar, a gente agradece de coração. Toda ajuda é sempre muito bem-vinda, né? Principalmente nesse período, né, de que estamos retornando agora aos nossos trabalhos presenciais. O nosso centro agora vai ficar aberto, então as nossas despesas vão aumentar, né, Chorãozinho? Mas eu quero agradecer imensamente a todos aqueles que durante o período de pandemia, principalmente, nos ajudaram, né, financeiramente, contribuíram com alguma quantia com o Jeff. Então, muitíssimo obrigado a vocês que têm nos ajudado e principalmente o pessoal que tem prestigiado aqui os nossos trabalhos online e agora também os nossos trabalhos presenciais do Jefa Sorocaba. Bom, e hoje a gente está aqui recebendo, né, vou colocar aqui na tela para vocês, né, o nosso companheiro querido Ricardo Capuano, médico veterinário lá de São Paulo. Já esteve com a gente, né, fazendo palestras online, já esteve com a gente também presencialmente, né, em tempos anteriores, quando a gente estava fazendo palestras no centro, e hoje gentilmente atendeu aqui o nosso convite para gravar essa palestra aqui com a gente. Ricardo, mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo seu carinho, por você estar dispondo aí do seu tempo, né, para falar aqui com a gente. Seja bem-vindo mais uma vez ao Jefa Sorocaba, Ricardo. Olá, pessoal, eu agradeço mais uma vez o convite, né, fico feliz de estar aqui podendo participar e podendo transmitir um pouquinho de informações para vocês. Hoje eu vou estar mais como veterinário do que como espiritualista, do que como médium, do que como humano normal. Né, então eu vou estar mais como veterinário. Quem não me conhece, eu sou veterinário, trabalho com aves, animais exóticos, silvestres, cães e gatos. Eu me formei no ano de 2000, então já estou com 20 anos de formado. Né? Eu fiz a faculdade na USP, eu fiz a pós-graduação de fitoterapia, né, em Bimorumbi, né? E nós estamos trabalhando com silvestres e exóticos há mais ou menos uns 20 anos. Né? E hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre cuidados básicos dos animais. Né? Então, espero que o pessoal goste. A gente vai misturar um pouquinho de espiritismo junto com, né, a parte física, porque sempre a gente tem uma visão mais ampla, né, das coisas, e a gente também tem uma responsabilidade maior, né, sendo espiritualista, sendo espírita, a gente tem uma responsabilidade maior, que a gente sabe que as coisas não são só o físico. Né? Então, que tudo tem uma parte espiritual, uma parte emocional também, e a nossa responsabilidade não vai ficar só no físico. Ela também vai, além do físico, além do que a gente vê, ela vai também para a parte espiritual e para a parte emocional dos animais. Né? Então, eu espero que vocês gostem e ajude bastante vocês. Né? Legal. Só começar te perguntando uma coisa, Ricardo. As pessoas às vezes pensam, mas eu levo meu animalzinho no veterinário e tal. Levar em centro espírita ainda é uma novidade, né, para muita gente, né? Nós aqui do Jefa já estamos há 8 anos fazendo esse trabalho. Em São Paulo, né, já tem alguns centros espíritas e espiritualistas, né, que tratam também da parte espiritual dos animais, né? E a pergunta que todo mundo nos faz muitas vezes mas eu preciso realmente cuidar, né, da parte espiritual do animal? E mais do que isso, não cuidar da parte espiritual do animalzinho acaba refletindo muitas vezes na parte física, né, em doenças físicas, como acontece com a gente, né, com a gente humano? Então, a responsabilidade nossa de humanos vai muito além só do físico. Né? Então, do mesmo jeito que a gente pode causar alterações psicológicas, alterações psicossomáticas, a gente causa alterações espirituais também.
né? Então, assim, claro que se a gente vai tratar o corpo, a gente tem que tratar também toda essa outra parte junto. Então, por exemplo, o que que adianta tratar um animal estressado só com medicamento calmante, né? Se você continua criando um ambiente de agitação, de nervosismo, de irritação, às vezes de medo, né? Então você não consegue alcançar um objetivo de cura. Você vai estar só amenizando os sintomas, né? De que adianta você querer curar uma incontinência urinária se aquele animal, cada vez que vê uma pessoa e fica alegre, ele acaba fazendo xixi? Se você não mudar aquela situação de comportamento, uma situação psicológica, uma situação emocional, você não vai conseguir, né, corrigir aquele problema que tem uma parte emotiva, né? E sempre tem também, a gente tem que pensar também nessa parte de depressão, de tristeza, né, que sempre aumenta, faz cair a imunidade, faz atrapalhar a recuperação. E em termos espirituais é mais ainda, né? Se a gente pensar em termos energéticos, quanta porcaria que a gente não gera em volta da gente, que a gente não traz da rua para dentro de casa, né? Se a gente conseguisse lavar com álcool em gel o nosso perispírito antes de entrar dentro de casa, a gente ia, né, tirar tudo que era porcaria que a gente tem, mas a gente não tira. Então fica aquela fumaça em volta da gente, né? Então é como se a gente fosse fumante e os animais fossem fumante passivo. A gente entra com raiva, com nervoso, com medo, com angústia, com um monte de sentimentos, e a gente compartilha aquelas emoções de forma energética com os animais. Então, a nossa responsabilidade com eles vai muito além do físico, né? Então, aí você começa a ver o animal ter a mesma doença que o tutor, o animal ter os mesmos sintomas, as doenças no mesmo lugar. Por quê? Porque a gente está gerando dentro da gente uma doença que começa no perispírito, né, e vai refletindo no corpo, e a gente está emanando essa energia em volta da gente, o animal está pegando aquela energia e também está fazendo a mesma coisa, né? Então, a nossa responsabilidade com eles é muito maior do que só o físico, né? Então, é importante. Do mesmo jeito que você vai causar uma doença emocional, uma doença perispiritual no animal, e você vai procurar, você tem que procurar também a cura para ele, né? Você vai procurar para você, por que você não vai procurar para ele, né? Então, tem que complementar, sim, né? É importante. Uma coisa que também muita gente nos pergunta, Ricardo, e que erroneamente algumas pessoas pensam, se eu tenho, por exemplo, vou citar um exemplo aqui, se eu tenho, por exemplo, um problema no coração, e o meu animal também está com problema no coração, significa que ele está doente no meu lugar, ou, em alguns casos, eles ficam doentes no nosso lugar, ou, como você falou, eles também têm a mesma doença, muitas vezes, que o seu tutor, até por essas questões energéticas que você falou, por essa falta de limpeza espiritual, que muitas vezes é negligência nossa, né? Que o animalzinho, como você falou, às vezes é um fumante passivo, né? Não tem culpa disso. Mas eles ficam doentes no nosso lugar, ou eles têm as mesmas, ou eles podem ter as mesmas doenças que nós humanos, né? E no caso, o seu próprio tutor. Então, você imagina, vamos voltar de novo ao exemplo do fumante, né? Então, o fumante, ele vai fumar, o que ele vai ter? Problema respiratório. Vai ter problema no pulmão, vai ter problema da parte respiratória. Então, o animal, convivendo com essa pessoa, o que ele vai ter? Ele vai ter a mesma coisa, porque a irradiação que ele está envolvendo, a fumaça que ele está envolvendo, né, o ambiente, ele está enchendo aquele ambiente de fumaça, de coisa tóxica, né? Então, esse ambiente tóxico, ele vai acabar fazendo com que aquele animal tenha o mesmo problema, porque ele vai estar aspirando a fumaça. Então, você imagina uma pessoa que tem mágoa, a pessoa tem muita mágoa, muita tristeza, ela começa a irradiar em volta dela uma radiação uma energia de mágoa. Aquele animal, ele vai absorver aquela energia, porque ela vai deitar no colo da pessoa, a pessoa vai ficar com ela no mesmo ambiente, né? Então vai absorvendo aquela energia. Aquela energia vai fazer tão mal para a pessoa quanto para o animal, né? Só que o animal não tem culpa nenhuma, né? Não tem escolha, ele está sendo passivo ali. A pessoa não, a pessoa pode, de repente, procurar se alegrar, procurar ir em algum lugar e se divertir, né? Então o animal não, ele vai só acumulando. Então, por isso que é importante, a responsabilidade nossa é muito grande. Agora, assim, vamos dizer que fizeram um trabalho, alguma coisa para a pessoa ficar doente, né? Aquela energia,
vamos dizer que seja, a pessoa tem raiva da outra pessoa, não precisa nem ser um trabalho. Uma pessoa tem raiva da outra e fica emanando pensamentos ruins, energias ruins para aquela pessoa. Se a pessoa está bem, está blindada, ela está em paz, aquela energia fica só rodeando ela e não atinge ela, né? Mas ela fica no ambiente também, né? Então ela fica no ambiente, Se a pessoa consegue absorver e transformar em coisa boa, ou se a casa dela está protegida pelo evangelho no lar, nem chega na casa da pessoa, né? Agora, se a pessoa deixa as coisas de qualquer jeito, tanto pega ela quanto pega a pessoa, né? Aquela energia de raiva, de ódio, de rancor, né, que a outra está emanando para ela, pega na pessoa e depois espalha em tudo em volta, né? Então acaba sendo também. Mas o animal, ele não é um escudo, né? Ele não vai ficar na tua frente e te defender das energias ruins que você está recebendo. Mas ele pode receber junto com você. Se você receber e você ficar abraçando ele, você vai estar passando para ele também, você vai estar distribuindo aquela energia em volta de você, né? Então eu acredito muito nisso, que a nossa responsabilidade em relação aos animais vai muito além do físico. As nossas emanações energéticas, mesmo as nossas emoções, né, elas refletem no ambiente em volta da gente e elas influenciam todo mundo que está em volta, né? Então, por exemplo, uma pessoa que é muito nervosa, agitada, o ambiente dela em volta dela vai ser agitado. Então, possivelmente a família vai brigar, né, as outras pessoas vão ser agitadas, vão ser nervosas, o animalzinho vai ser nervoso, né? Então, é todo um conjunto, né? Então, isso eu acredito sim. Mas que ele seja o escudo, não, o escudo não é. Tem gente que ainda pensa isso, né? Que às vezes, eu vou ter um animal na minha casa, um gato, né? Que costumeiramente as pessoas dizem, o gato é mais sensitivo, então eu vou ter um gato na minha casa e ele vai me proteger, se tiver que acontecer alguma coisa, vai acontecer com ele. Então, que fique muito claro, os animais, né, podem ficar doentes também, mas não que eles vão ficar doentes no nosso lugar. E já que a gente precisa, já que a gente tem essa responsabilidade tão grande, né, de não passar, né, uma energia para o nosso animalzinho, né, deles não serem um fumante passivo, né, como você bem colocou esse exemplo, eu gostei desse exemplo aí. O que a gente pode fazer para a gente se cuidar e, por tabela, consequentemente, cuidar do nosso animalzinho, né, daquele companheirinho que a gente tanto ama e que a gente não gosta de ver sofrer, muitas vezes leva no veterinário, fica ali com aquele sentimento de angústia, né, puxa, né, meu animalzinho está doente, e agora o que eu faço? Ou vai no centro, né, puxa, meu animalzinho está doente, o que eu faço? Como é que a gente pode se cuidar, então, para também cuidar do nosso companheirinho, Ricardo? Que nem fala o André Luiz naquele livro Conduta Espírita, né? Utilizar os meios possíveis, né, para ajudar a curar o seu animalzinho, inclusive os meios mediúnicos, né? Então, assim, a primeira coisa, a gente tem que tentar manter o equilíbrio, né, tanto para nós quanto para o ambiente que a gente vive. Então, tentar manter um equilíbrio, tentar manter as emoções, principalmente sob controle, tentar manter a consciência, né? Pensar mesmo que assim, olha, eu vou pegar esse animalzinho no colo e vou estar passando para ele tudo que eu tenho. Se é para passar o que eu tenho, que eu passe o que é melhor, né? Que eu passe amor, que eu passe carinho, que eu passe felicidade, né? Para que a gente se vigie para não acontecer isso. Então, pelo menos quando a gente está em contato com eles, procurar ter uma vibração boa, uma energia boa. Outra coisa, fazer uma limpeza na casa. Limpeza na casa, como é que a gente faz? Com o evangelho no lar, né? Então, procurar sempre fazer o evangelho no lar. Faz uma vez por semana, no dia certinho, na hora certinha, usa água fluidificada para ajudar o animalzinho e a pessoa. Então, água fluidificada pode fazer para o animal, para a pessoa, para a planta, para o parente, né? Pode fazer para todo mundo, não tem problema nenhum. Faz aguinha fluidificada, já vai ajudar. O evangelho, ele abre uma porta na casa da pessoa para os bons espíritos, né? Então, vem os bons espíritos, trazem um ar novo, limpa toda a casa, purifica a casa, né? Dá a opção para a pessoa receber as boas energias de novo, né? Então, evangelho no lar. E, se possível, levar no centro também, né? Você vai no centro, vai receber o passe, leva o animalzinho para receber o passe, né? Faz uma limpeza, já corrige, né? Ajuda a curar o animal, né? Já vai acertando as energias do animalzinho. Então, procurar fazer isso. Agora, mais importante mesmo é aquilo que a gente faz dentro de casa. Então, manter um ambiente bom, né, para a gente, para todo mundo que convive com a gente, inclusive os animais, fazer o evangelho no lar e, sempre que possível, levar para tomar um passe mesmo, né? Tomar um passe, receber uma energia revigorada, né?
Outra coisa também, levar o animal no meio da natureza é muito bom, que ele vai dispersando aquelas energias ruins, né? E vai pegando energias boas da natureza, né? Então é bom para ele também, né? Que ajuda ele, para a pessoa e para o animal, né? Ajuda a aliviar a cabeça da pessoa, ajuda a aliviar o animalzinho das energias ruins. Então isso é importante também, né? Mas os cuidados principais. Sim. Agora, pegando a parte material mais especificamente, né, que é a sua área, né, que você como veterinário, né, às vezes, normalmente as pessoas só procuram um médico, né, um humano, né, só procuram um médico quando já está doente ou está com alguma situação um pouco mais visível, né. E com o animal, muitas vezes é a mesma coisa. Se bem que eu conheço gente que às vezes leva o seu animalzinho no veterinário todo mês, né, como forma preventiva. É claro que é importante, né, fazer exames preventivos, né, ter esse cuidado preventivo, mas, né, sem tanto exagero assim. Mas na parte material mesmo, Ricardo, que dicas você pode passar para as pessoas que estão nos assistindo para a gente cuidar bem do animalzinho na parte material mesmo, né? Levar no veterinário de quanto em quanto tempo, que tipo de exame, né, que é mais indicado se fazer, né? Quando o animalzinho aparentemente não tem nada, né? E depois, é claro, falar mais especificamente alguma situação um pouco mais grave ou mais corriqueira que você perceba aí nos seus atendimentos, por favor. Então, o mais importante de tudo é a gente prestar atenção no animal, né? Então, prestar atenção. Se você presta atenção no teu animalzinho, você vai saber que ele toma água 3 vezes por dia, ele toma 250 ml de água de manhã, 250 ml na hora do almoço, 300 de tarde. Aí ele come 10 bolinhas de ração, mais 20 bolinhas na hora do almoço, mais 30 bolinhas. Então, você sabe o que é o hábito natural dele. Então, você sabendo o que é o natural dele, você consegue ver se ele está comendo mais, comendo menos, se ele está com alguma dor, se ele está sentando de um jeito diferente, né? Então, tudo isso é importante, é observar, né? Para quem tem passarinho, para quem tem coelho, para quem tem outros bichos diferentes, mais importante ainda pesar, né? Pesar para acompanhar o peso. Então, por exemplo, às vezes a pessoa tem um passarinho e acha que o passarinho está maravilhoso. Aí ela vai pôr a mão no passarinho, o passarinho está pele e osso, porque as penas cobrem tudo, você não consegue enxergar. Então, observar, prestar atenção no cor das fezes, na consistência das fezes, né, ver direitinho. Então, isso é o mais importante de tudo, observar para saber se o animal está saudável, se está bem, né, se está numa condição normal ou não. Aí, fornecer água boa, né, limpa. A gente vê muita água que vem pela torneira, às vezes vem esbranquiçada, às vezes vem cheia de cloro, né? Às vezes vem com umas coisas esquisitas. Então, procurar a mesma água que você gostaria de beber, dá para ele, né? A água. A ração, dá uma ração boa, importante, né? Dá uma ração boa para o cachorro, para o gato. Se você dá uma ração boa, ele vai comer uma quantidade menor e vai fazer menos cocô. Se você der uma ração ruim, ele vai comer muito e vai fazer mais cocô, mas não é que ele está melhor, ou que ele está comendo melhor porque ele gostou mais, é que ele precisa comer mais para poder aproveitar menos, né? Ele come mais daquela ração ruim para aproveitar menos do que ele comia da outra boa, né? Então, tudo isso é importante. Outra coisa, passarinho, coelho, esses animais exóticos. Vê direitinho o que eles comem, né? Que nem o pessoal está acostumado a dar semente para passarinho. Passarinho não come só semente, né? Passarinho vive na natureza, ele pega um pouquinho de uma fruta, um pouquinho do inseto, um pouquinho de uma terrinha, pega uma minhoca, pega outro bichinho, né? Então ele vai pegando um pouquinho de cada coisa. Ele não vai só lá na semente e fica comendo só alpiste, né? Então é importante se informar. Então, dando uma alimentação adequada, tem a ração extrusada para pássaros, que ela vem igual a de cachorro e gato, toda balanceada, toda certinha, né? Então procurar dar certinho. Né? Outra coisa, pássaro, o certo do pássaro é viver livre e solto. Mas se você tem um pássaro na sua responsabilidade, pelo menos procurar cuidar direito, né? Então, se puder evitar de comprar pássaros, de poder evitar de ter pássaros em casa, evita. Mas não adianta você pegar um pássaro que você tem em casa e soltar, que ele vai morrer. Porque ele não sabe comer, não sabe viver, não sabe fazer nada. Então vai morrer. Então, procurar dar uma alimentação adequada. Então, alimentação, né, dar uma alimentação certa. Levar no veterinário preventivamente. Quanto mais idoso for o animal, mais vezes precisa ir, né? Os filhotinhos é bom levar para receber uma orientação, para poder saber como lidar com os filhotes, e levar para fazer a vacinação, né, de filhote que é mais
mais perto, né, a vacinação. Então, o certo, por exemplo, de cachorro e gato seria fazer com aproximadamente 2 meses, 3 meses, 4 meses, né, as múltiplas, depois a de raiva. Fazer a vermifugação. Vermifugação também é importante. Fazer quando é filhotinho, mais ou menos com 45, 50 dias. Depois repetir depois de 15 dias repetir. Aí fazer um esquema de vermifugação certinho. Então, assim, meu cachorro não sai de casa, não tem contato com nenhum outro, mas você sai, pisa no cocô, pisa no xixi, pisa na sujeira de outro animal, leva para dentro de casa. Se não é você que faz isso, a empregada faz, a auxiliar da limpeza. Se não é ela, algum entregador vem, algum carteiro, alguma coisa, né? Faz. Então é importante você estar sempre fazendo a vermifugação. Depois de adulto, pode fazer cada 6 meses, ou se tiver algum sintoma, fazer antes, né? A vacinação também. Depois que tiver adulto, faz uma vez por ano. Aí a pessoa fala assim, mas e a de raiva? Precisa vacinar? Então, raiva faz bastante tempo que não tem aqui em São Paulo, né? Mas de qualquer jeito, se um cachorro, outro cachorro de rua ou um cachorro que não tem vacina morde o teu cachorro, você não vai saber se ele vai estar pegando raiva ou não. Se um rato morder teu cachorro, você não sabe se vai estar pegando ou não. Se o teu cachorro morder alguém e não tiver a vacina de raiva, a pessoa vai ter, né, que ficar em observação aquele cachorro e vai ter que tomar aquelas injeções que é para prevenir, né, quando não se tem certeza se tomou a vacina de raiva. Então é importante fazer. As múltiplas são importantes por quê? Porque elas previnem das doenças que o cachorro pode pegar ou do ambiente ou de outro cachorro, né? Então, tem sinomose. Se o cachorro pega sinomose, 99,9% morre, né? E não tem o que fazer, morre mesmo. Então, assim, é complicado. Só a prevenção é que ajuda a proteger. Então, sinomose, parvovirose, leptospirose. Leptospirose mata muito animal. Leptospirose pode estar passando para as pessoas, né? Então, é importante. E as outras doenças também que a vacina cobre, né, que protege. Para os gatos também é importante a vacinação. Então, manter tudo em dia. Visitar o veterinário, por exemplo, você vai estar visitando uma vez por ano para fazer a vacinação, mas se puder visitar pelo menos mais uma vez, cada 6 meses, enquanto o animal é novo, né, vai visitando. Viu alguma coisa diferente? Cocô diferente, xixi diferente, respiração fora do normal, o animal para de comer, leva no veterinário, né? Não fica esperando ver se ele vai melhorar sozinho, se ele está melhor, se ele vai ficar. Às vezes a gente pega assim, quanto tempo faz que seu animal não come? Faz 15 dias. Fala assim, 15 dias, você ia aguentar ficar 15 dias sem comer? Você não ia, né? No terceiro dia, no segundo dia, você ia no hospital, né? Agora, tentar procurar para a gente, para eles, o que a gente gostaria para a gente, né? Vai ficar esperando 15 dias o animal só tomando água para ver se ele melhora. Não, né? Entendeu? O cachorro está com diarreia. Quanto tempo faz? Faz umas 2 semanas. Já pensou você ficar 2 semanas com diarreia? Né? Não é brincadeira. Né? Então, assim, a gente tentar ter um mínimo de consciência. Né? Então, procurar. Viu alguma coisa diferente? Leva. Às vezes pode ser que não seja nada. Às vezes pode ser que seja alguma coisa que já está dando sinal. O veterinário responsável, ele não vai fazer exame sem necessidade. Né? Então, assim, até uma certa idade, ele vai fazer exame se aparecer algum sintoma. Né? Então, se tiver diarreia, vai pedir um exame de fezes. Se tiver com a mucosa branca, vai pedir um exame de sangue. Se tiver com falta de ar, vai pedir um exame do coração. Né? Então, ele vai procurar se direcionar pelos sintomas para buscar o exame. Se a pessoa quiser fazer um check-up, é maravilhoso. Né? Então, a gente pode fazer. Faz o exame do coração para ver o coração, faz o exame de sangue para ver se está tudo em ordem, né, no fígado, no rim, pede função renal, função hepática, vê tudo direitinho para ver se está tudo funcionando certinho. É ótimo, maravilhoso. Faz o exame de fezes para ver se precisa tomar remédio de verme ou não, né? Então é importante. Então isso tudo é muito bom. Agora, pelo menos levar no veterinário para ele poder fazer uma avaliação para ver quais os exames que precisam. Conforme vai ficando mais velho, né, e vai mudando a ração para ração já para ração sênior, para cachorro já idoso, para gato idoso, né, vai mudando a frequência de ir no veterinário. Então, a partir dos 7 anos, cada 3, 4 meses é bom já visitar, né, e já mudar a ração para cachorro idoso ou gato idoso, e já para começar a pedir mais exames até para verificar se está tudo em ordem. Então, pedir um exame de urina, pedir um exame de sangue, pedir um exame do coração, já para ir avaliando, né? Se der alguma coisa diferente, ir acompanhando,
fazer ultrassom, né? Então, tudo isso é importante. E conforme vai ficando mais velho, mais perto a gente vai vendo. Aqui tem cachorro que a gente vê 3 vezes por semana, né? Porque já tem 20 anos, já tem 19 anos, já tem... Né? Então, a gente vê 3 vezes por semana, até porque precisa medicar, precisa fazer soro, precisa fazer algum acompanhamento. Então, tem cachorro que a gente vê 3 vezes por semana, tem cachorro que a gente vê 1 vez por semana, tem cachorro que a gente vê cada 15 dias, né? Então, assim, dependendo da situação, a gente vai vendo cada vez mais, né? É importante sempre levar. Se for um animal exótico, um animal diferente, se informa muito antes de pegar ou de adotar. Hoje em dia dá para adotar passarinho, dá para adotar coelho, dá para adotar cobra, dá para adotar o que você quiser, você consegue adotar, porquinho, né? Então, procurar, adotar mesmo. E se informar direitinho para ver como que aquele animal precisa de espaço, precisa de cuidado, precisa de comida, né? Acertar tudo direitinho, se precisa de vacinação, né? Os vermífugos que precisa, e tomar bastante cuidado. A gente vê muita ave que morre simplesmente porque está com diarreia. Ela começa a ficar com diarreia, vai emagrecendo, emagrecendo, quando a pessoa vai ver, já está quase morta. Aí traz aqui, a gente não tem o que fazer, né? Já está muito ruim. Então, procurar sempre ver, se puder pesar, pesa o animalzinho, vai acompanhando, né? Vai medindo a quantidade que come, tenta fazer sempre uma avaliação para poder saber como ele está, né? Então, assim, os cuidados maiores são esses: a vermifugação, vacinação, acompanhamento no veterinário. Uma coisa que é importante é castração, né? Então, a castração é importante tanto para o animal não ter filhotes indesejados, quanto para o animal não ficar tendo desejo sem se relacionar. Então, você imagina, o cachorro consegue detectar a fêmea no cio a 4 quarteirões. Então, daqui 4 quarteirões tem uma fêmea no cio, ele começa a sentir o cheiro, ele começa a ter desejo. Aí ele começa a ficar doido que ele quer ir atrás da fêmea. Às vezes ele vai e se machuca, rasga o portão, foge do portão, rasga a tela, o gato também, né? Então ficam desesperados, começam a gritar, querer fugir. E isso é uma coisa que ele não vai ter como se satisfazer, né? Então é só um tormento para ele. Você castrando, você tira todo esse tormento que ele vai estar passando, entendeu? Você evita também da fêmea ter tumor de mama. Se você castra logo antes do primeiro cio, 70% de chance menor de ter tumor de mama. Não vai ter nunca tumor de ovário nem de útero, porque você vai estar tirando ovário e útero. Vai diminuir bastante a chance do tumor de mama. O macho, você vai estar tirando os testículos, não vai ter tumor de testículo. Vai diminuir muito de ter algum problema relacionado com hormônios. Então, não vai ter tumor de próstata, não vai ter hiperplasia de próstata quando ficar velho. Então, você vai estar prevenindo um monte de coisa. Prevenindo briga, melhorando o comportamento. Então, macho que briga muito, macho que fica fazendo xixi em tudo quanto é lugar, se castrando, ele melhora muito o comportamento, né? Ele começa a respeitar. Grudando na perna, querendo acasalar com as visitas, né? Isso tudo ele melhora, ele fica normal, né? Para com tudo isso. Então, assim, é uma coisa que é boa para ele e para a família dele, né? Porque você imagina, ele vai lá, ele sente o cheiro de uma fêmea, às vezes nas calças da pessoa, na perna da pessoa. Vai lá e gruda lá, pensando que vai cruzar. Aí ele leva paulada para se separar da perna da pessoa, leva bronca, se sente reprimido, né? Então ele leva uma bronca por uma coisa que ele não tem nem controle, né? Então, assim, é uma coisa ruim para ele, para toda a família também, né? Já pensou ficar vendo o cachorro fazer aquilo, né? Ninguém gosta. Então, é importante castrar. Então, castrar a fêmea, castrar o macho, né? O macho não vai ficar boiola, nem vai ficar afeminado, nem vai ficar diferente por causa, né, de castrar. Se demorar mais tempo para castrar, tem mais tendência de engordar. Então, se castrar antes do primeiro cio, logo no começo do macho, dificilmente vai engordar. Se castrar com 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, quanto mais o hormônio tiver convivido, mais chance de engordar vai ter, mais exercício vai ter que fazer e vai ter que mudar a alimentação, né? Então, assim, tem mais chance. Mas se castrar logo no começo, nem engorda, nem nada, né? Ele praticamente nem sente diferença, né? Eu acho que é mais ou menos isso, né? Que é mais assim. Agora, no caso assim de uma doença já detectada, né? Por exemplo, sei lá, uma doença no coração, por exemplo, já é detectado, você sabe que o animal, às vezes é um animalzinho já idoso, né, que está com aquele probleminha, né? Ou algum outro que de repente não tenha
uma cura, mas dá para você pelo menos ir levando e dar uma qualidade de vida para o seu animalzinho. Que tipo, nesse caso, né, os cuidados são diferentes, tem que ter um cuidado ainda maior do que aquele cuidado preventivo que você citou. Como é que funciona no caso de uma doença já detectada e que, de repente, o tutor, né, vai ter que conviver com aquilo até o restinho de vida do seu animalzinho? Então, tem muitas doenças que a gente ainda não consegue ter cura, mas que a gente consegue controlar, né? Então, o que acontece? A gente tem muitos casos de insuficiência renal, por exemplo, tanto em gato quanto cachorro. Então, você imagina, o rim deveria filtrar toda a sujeira do corpo e jogar para fora pelo xixi. Só que ele não consegue, ele tem uma insuficiência, então ele não funciona o suficiente para jogar tudo que é sujeira para fora. Então, o que acontece? Ele joga uma parte, mas uma parte ele vai acumulando no sangue. Então, se fosse uma pessoa, a gente ia fazer hemodiálise, limpava todo o sangue ficava limpinho e pronto, né? Então, o rim não funcionava, mas o sangue ia se limpando. No cachorro e no gato, o que a gente costuma fazer? A gente costuma pôr soro, que o soro ajuda a diluir a sujeira que tem no sangue e diminui a toxicidade dessa sujeira. Então, imagina que essa sujeira é como se fosse um ácido. Então, ela vai começando a irritar a mucosa, começa a irritar o estômago, começa a irritar a garganta, a boca, vai irritando os órgãos, né? Vai deixando o animal com mal-estar. Aí você entra com soro, você dilui aquela sujeira e você acaba dando uma melhor condição de vida de novo para o animal. Dependendo da quantidade do que o rim funciona, tem animal que tem que tomar soro uma vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Tem animal que toma a cada 15 dias, tem animal que toma uma vez por mês. Porque vai depender tudo do quanto que o rim joga para fora. Se o rim jogar bastante para fora, às vezes o animal toma soro uma vez por mês e vai se mantendo bem. Então, qual que é o trabalho do tutor? Ele tem que dar as medicações certinhas em casa e acompanhar para ver até onde o animal fica bem. Então, o animal tomou soro hoje, ele pode começar a comer hoje, né, e ficar bem hoje, amanhã, na quarta-feira, na quinta-feira, fica uma semana bem. Aí já começa a parar de comer. Então, talvez já precise começar a tomar soro de novo. O animal pode ser que fica 10, 15 dias bem, aí começa a parar de comer. Aí tem que tomar soro de novo. Então, assim, é um acompanhamento, né? Então, tem que ter um acompanhamento do tutor, prestando bastante atenção nos sintomas, né? E também prestando atenção no animalzinho, fazendo os exames para poder ver. Por exemplo, a gente a gente mede a ureia e a creatinina, faz o soro, depois, de um tempo, faz de novo para acompanhar, para ver como que está desenvolvendo. Então, vai tendo acompanhamento, né? Passa um remédio para o fígado, por exemplo, um problema de fígado. A gente passa o remédio para o fígado, por certo período, o animal toma, faz de novo o exame e vê se está melhor ou está pior, né? E vai comparando. Tem alguns cachorros, tem um cachorrinho que está vindo aqui que ele tem um monte de metástase no pulmão. Ele tem problema renal e tem um monte de tumor no pulmão. E a gente vai acompanhando. Ele está melhor, está comendo bem, fica em casa mais tempo. Começa a parar de comer, volta, traz para a gente ver. Outro dia ele começou a ficar com falta de ar. Aí trouxeram ele com falta de ar, estava branco. Então, algum tumor do pulmão dele devia ter rompido, estava perdendo sangue. Aí a gente teve que dar uma medicação que ajudasse na coagulação. Aí melhorou. Aí ficou bem. Agora ele está bem, está comendo, está tomando água, está respirando bem. Mas a gente tem uma previsão que vai chegar uma hora que vai romper algum desses tumores e ele vai acabar morrendo. Então, além desse cuidado especial que tem que ter, a gente também tem que ter uma previsão de que isso é uma coisa que, infelizmente, não vai ter como se curar de vez, né? Então, é uma coisa que vai chegar uma hora que vai levar à morte, né? Então, a gente tem que se preparar também, né? Se preparar que vai chegar uma hora, ele vai começar a ficar com tanta falta de ar, vai cuspir sangue e vai morrer. Infelizmente, não tem outro jeito, né? Por mais que a gente faça tratamento físico, faça tratamento espiritual, né? Faça cirurgia espiritual, faça passe, faça água fluidificada, faça evangelho no lar, não tem jeito, né? O animalzinho tem um ciclo, um cachorro vai viver no máximo 20 anos. Não tem como ele passar muito disso. Não é uma coisa natural para ele. Então ele vai ter que ter um motivo para desencarnar. Ou seja, essa doença, ou seja, outra doença, ou seja, um ataque cardíaco, ou seja, um derrame, né? Algum motivo ele vai ter que para desencarnar, porque ele não pode viver para sempre. Não no corpo físico dele, não pode viver para sempre.
Então vai chegar um certo período e vai ter que ter um motivo para desencarnar, né? A gente tem que ter isso em mente também, né? Se preparar, né? Isso que eu ia falar. Além desses cuidados todos, né, que acho que a grande maioria dos tutores tem, né, os cuidados físicos, né, de levar no veterinário quando necessário, né, também, né, a parte espiritual, né, que a gente citou aí, né, também cuidar dessa parte, mas esse preparo, Ricardo, em relação ao desencarne do animalzinho, que a gente sempre espera, né, a gente sempre espera que o animalzinho dure para sempre, como você falou, não dura para sempre, infelizmente vai chegar um momento em que ele vai partir. E isso às vezes acaba também, por exemplo, se um tutor não se prepara adequadamente para o desencarne de um animalzinho, muitas vezes o tutor pode acabar ficando doente por conta disso, né? E aí também entra na parte da saúde do ser humano, né? Também é necessário, né, da nossa parte, ter isso em mente, né? De que uma hora ou outra o nosso animalzinho ele vai partir, né? O seu corpinho físico vai perecer. Vão ficar os bons momentos, vai ficar aquela saudade gostosa. A gente sabe, né, pela parte espiritual, que talvez ele possa voltar para a gente, né, se for possível e permitido, né? Mas como lidar com esse preparo, Ricardo? Os médicos veterinários, de uma forma geral, eles preparam adequadamente o tutor para esse momento que, infelizmente, é inevitável, né, que o animalzinho vai desencarnar? E de que forma a gente pode também se preservar a nossa saúde física para quando esse momento chegar? Hoje em dia já tem até uma especialidade, né? O pet care ele tem uma especialidade que é justamente disso, que é cuidados no final da vida do animal, né? Então eles têm uma especialidade própria já nesse sentido. Então, por exemplo, se o animal tem um câncer, se o animal tem uma doença irreversível, eles têm um especialista que vai cuidar do animal e da pessoa, né? Ele já vai direcionar também um cuidado para o tutor, para que o tutor vá se conscientizando que aquilo que vai acontecer é uma coisa natural, né? Porque, assim, o grande problema, a gente fica sempre naquela perspectiva, será que eu podia ter feito mais? Será que eu podia ter feito alguma coisa diferente? Será que a culpa foi minha? Será que não foi? E não é culpa de ninguém, né? A maioria das vezes é um desgaste natural do órgão, né? Então, é a mesma coisa, você vai tendo um desgaste daquela peça do animal, né? Então do fígado, do rim, do coração, do que for, e aquela peça vai desgastando e vai chegar uma hora que vai falhar, né? É igual um carro, se você não trocar a pastilha do freio, uma hora você vai ficar sem freio, né? Só que a gente não tem como trocar a pastilha do freio do cachorro, do gato, do passarinho, né? O que a gente pode fazer é tentar prolongar aquele uso daquele órgão, daquela ferramenta, né? Mas já tem até um setor, né, uma especialidade que cuida dos tutores. Então a gente tem que pôr na cabeça isso. Primeiro que não é culpa do tutor, né? O tutor geralmente ele faz todo o possível para que aquele animal se cure, né? Ele faz todo o possível, ele faz todo o que é indicado para ele procura, né, se ele ama o animalzinho, ele leva no centro, faz a água fluidificada. Muitas vezes ele não faz as coisas para ele, mas ele faz para o animal, né? Então ele não tem culpa nenhuma, ele está fazendo o máximo possível. Pôr na cabeça que é assim mesmo, é o ciclo, né? Então o que acontece? A gente pega aqui jabuti, que o tutor morreu e o jabuti ficou depressivo. Pega papagaio, que o tutor morreu, o papagaio fica triste e se arranca todas as penas, porque não tem mais o tutor. Então a tristeza também é uma coisa normal, né? Os animais sentem falta do tutor que morre, o cachorro sente falta do outro cachorro que desencarnou, que era mais velho, que desencarnou, né? Isso tudo é normal. A gente também não tem que se cobrar de não ficar triste, de não ficar chateado, né? É importante também a gente entender que a gente tem o direito também de ficar triste, de ficar chateado, mas sem ficar doente, né? Porque se a gente fosse pensar no que o animalzinho gostaria, ele nunca ia gostar de ver a gente doente, né? De ver a gente triste, da gente chorando. Então a gente também, por ele, tem que pensar nisso. Pensar assim, nossa, o meu cachorrinho não gostava de me ver chorando, de me ver triste, né? Então por ele eu vou procurar ficar feliz, porque ele vai estar lá do outro lado, me vendo, sentindo as minhas energias, sentindo a minha influência, né? Então não vou deixar ele ficar triste por causa minha, né? Então procurar se esforçar também e ficar bem. E hoje em dia, né, a gente sempre fala assim, que o animal ele tem uma doença que aqui na Terra a gente não consegue curar,
mas que ele vai para o mundo espiritual, lá ele é curado e ele ganha um corpinho novo e logo ele volta para aquela família para conviver com aquela família de novo. Então tem essa esperança de que ele vai estar voltando, que a gente tem tanto amor por ele e ele tem tanto amor pela gente, que se ele tiver a oportunidade e for bom para todo mundo, né, e for uma coisa boa para ele, ele vai voltar para a gente. Então é uma separação, vai dizer assim, de 1 ano, uma separação de 6 meses, né, uma separação de 8 meses, mas não é uma separação para a vida inteira. Né? É uma coisa que daqui a pouco vocês estão de novo com ele, né? Ele está de novo convivendo com a família. Né? Então, assim, é só dar oportunidade para que isso ocorra. Né? Não pode ficar falando, nunca mais eu vou ter cachorro, nunca mais eu vou ter gato, nunca mais eu vou ter passarinho. Não, né? Se você gostava tanto daquele animalzinho que você está sentindo falta e está triste por causa que ele foi embora, dá a oportunidade dele voltar. Né? A oportunidade dele voltar para o lar dele, para a casa dele de novo. Né? Então, assim, a gente tem que ficar triste? Tem, porque sente falta. Mas a gente tem que entender que é uma coisa momentânea. Né? É como se o filho da gente fosse fazer faculdade no exterior, ficasse lá 2 anos, 3 anos, depois voltasse com o diploma. Né? Então ele vai voltar melhor, mais evoluído, com o corpo curado, né? E sem nenhuma dor, sem nenhum sofrimento, né? E evoluído, com mais uma lição aprendida. Né? Então ele vai voltar bem melhor. Então, assim, a gente tem que procurar preparar. Eu, aqui na clínica, a gente sempre puxa esse lado espiritualista, esse lado espiritual, esse lado espírita. A maioria das pessoas dão liberdade, a gente fala. Né? Então, a gente procura preparar. E a gente sabe que, assim, a maioria dos animais tem muita saudade dos seus tutores. Então, eles ficam atormentando os tutores espirituais, ficam lá atormentando para vir visitar. Né? Então, eles ficam uma semana, os tutores espirituais não aguentam mais, de tanto que eles querem voltar para viver os tutores físicos, eles acabam trazendo eles para vir visitar. Né? Então, vem visitar, aí a pessoa sonha, a pessoa sente a presença, a pessoa reconhece ele perto, às vezes sente o bafo do cachorro, às vezes sente a patinha do cachorro, né? Às vezes vê, se é médium, né? Acaba vendo. Então, assim, isso é uma bênção. Antigamente, nossa, demorava muito tempo para um espírito humano vir visitar outro, para um espírito animal vir visitar outro. Agora as coisas são tão rápidas. Às vezes a pessoa desencarna, passa 2 semanas e já está visitando a pessoa a família. Né? O animal desencarna, passa 1, 2 semanas e já está visitando a família. Então, assim, a gente tem que dar graças a Deus de ter essas oportunidades. Né? E são tudo demonstração do quê? De que daqui a pouco ele está bem e está de volta. Né? Daqui a pouco a alma dele sobreviveu, não morreu. Né? Ela sobreviveu ao corpo, ela evoluiu com aquele corpo, sobreviveu ao corpo, saiu mais forte daquele corpo, vai receber um corpo novo todinho, uma vida todinha para ela frente, e vai voltar para aquela família. Né? Porque ele ama tanto aquela família ama tanto ele, que ele vai procurar voltar. Né? E a não ser que ele tenha alguma missão muito, muito importante em outro lugar, ele vai continuar com a missão com aquela família. Né? Então, a gente sempre procura orientar assim, como se fosse uma distância passageira, né? Como se fosse uma distância de alguns meses, no máximo de alguns anos, né? E logo, logo ele retorna. Acho que saber dessa possibilidade, né, Ricardo? E acreditar principalmente, né? Tem gente que às vezes não acredita muito nisso, né? Mas saber que existe essa possibilidade, né? Que o nosso animalzinho, primeiro, que ele morreu o corpo físico, né? Mas o seu espírito continua vivendo num outro lugar, também está sendo amparado, também está sendo amado, né? Pelos nossos amigos, né? No lado espiritual. Nunca está abandonado. Exatamente, né? Nunca está abandonado. É muito importante as pessoas saberem disso, né? Porque, como você falou, é natural a gente sentir saudade, é natural a gente ficar triste, mas ter a certeza de que do lado de lá, do lado espiritual, ele também está sendo amado, também está sendo cuidado. Às vezes, né, por que não? Cuidado por algum parente, algum amigo que já está do outro lado, também está fazendo essa caridade para a gente, né? Então nunca perder essa esperança, né, de que ele possa voltar para a gente, se for possível, se for permitido, se for útil, tanto para a gente quanto para ele, né? E essas possibilidades, né, que você falou, dessas visitas, né, em sonho, né, ou mesmo quando a gente está acordado, né, de repente a gente está lá sentindo alguma presença, né, alguma coisa que a gente não sabe de onde vem e por que vem, né? Então todas essas informações, né, que a doutrina espírita nos traz, né, que outras doutrinas espiritualistas nos trazem, né, elas dão esse conforto para a nossa alma, né?
E isso que a gente procura passar, né, nos nossos trabalhos espirituais no centro, né? O Ricardo também também trabalha, né, nessa parte espiritual, né, no centro em São Paulo. Então, tudo isso, né, além dos cuidados materiais que a gente já citou aqui, né, que o Ricardo muito bem citou, saber de tudo isso nos acalenta o espírito, né, nos dá esse conforto espiritual para que a gente possa cuidar, né, da melhor maneira possível do nosso animalzinho que está com a gente, enquanto ele estiver com a gente, e se ele tiver que voltar para a gente, que ele volte, né, como você falou, num novo corpinho, né, que a gente tenha uma nova vida pela frente, novas experiências. E também, se não tiver essa experiência de novo, né, Ricardo, se de repente esse animalzinho não voltar para a gente, que a gente possa dar uma oportunidade para um outro animalzinho, né, para um outro princípio inteligente, né, para que ele também tenha essa experiência, que a gente também possa doar esse amor que a gente tem, né, porque seria muito egoísmo, né, da nossa parte, né. Ah, eu amei o meu animalzinho, ele morreu, eu nunca mais vou amar nenhum outro, né, sendo que tem tantos precisando de ajuda, tantos precisando ser amado, né, Ricardo? Sim, mas você pode ter certeza que o animalzinho nunca vai esquecer da gente. Ele nunca vai. A gente pode até, sei lá, de repente, de uma vida para outra até esquecer, mas ele nunca vai esquecer. Ele vai sempre lembrar da gente, vai lembrar das coisas boas que a gente viveu, né, vai lembrar de toda a situação de carinho, de amor. Ele vai sempre lembrar. Ele pode estar numa outra família, ele pode viver outras coisas, ele pode viver no outro mundo, ele pode estar desencarnado, mas ele vai lembrar. Então, ele vai lembrar das pessoas que trataram ele com amor, com carinho, né, ele vai lembrar de tudo. E eu fico pensando, será que nem não lembro qual livro que fala que entre o homem, entre o animal e o homem, está a mesma distância que o homem com o arcanjo, né? E será que a gente já não era animalzinho de algum arcanjo, né? Enquanto a gente, homem hoje, né? Será que a gente já não foi animalzinho de estimação de algum homem que hoje é um arcanjo e que fica ajudando a gente, né, como anjo da guarda, como mentor, como guia, né? E se a gente hoje, como humanos, né, cuidando desse animalzinho, quando a gente for um arcanjo, esse animalzinho já não vai ser um humano e a gente vai ter tanto carinho, tanto amor com ele quanto a gente tinha quando ele era animalzinho, né? Então, assim, são coisas que a gente precisa ampliar o pensamento da gente, né? Será que o nosso tutor, né, que quando a gente era animal, o nosso tutor não é aquele guia, não é aquele mentor, não é aquele anjo da guarda que hoje cuida da gente, né? E que hoje tem tanto amor pela gente, que já vem desde aquela época, né? E será que a gente não vai ter tanto amor ainda por esses animaizinhos, que a gente vai querer acompanhar a evolução deles, e quando eles forem humanos, a gente vai ter a responsabilidade e o carinho, né, de acompanhar como se fossem mentores deles, né? Porque tudo caminha, tudo evolui, né? Então, eu fico pensando nisso, que a gente nunca vai perder esse laço, né? A gente nunca vai se desvincular daquele amor que a gente cria e a gente desperta no outro, né? E o outro também não vai se desvincular do amor que desperta na gente, né? Vai ter sempre uma ligação. Então, eu acho que esse caminhar ele vai sendo junto, vai sendo contínuo, né? Então, assim, ele nunca vai esquecer. Se ele tiver a oportunidade de conviver com a gente, ele vai procurar conviver com a gente. Sim. Eu penso exatamente como você, Ricardo. Até já citei uma vez numa palestra minha a respeito dessa situação. Será que a gente já não foi, né, o animalzinho de quem hoje é nosso anjo de guarda? Será que um dia a gente não pode ser anjo de guarda do nosso animalzinho hoje na fase de humanidade? Enfim, são possibilidades, né, que a doutrina espírita nos dá conhecimento para isso, né, nos dá informação para isso. Sim. E que isso nos dá base, né? Nos dá paz, exatamente. Nos dá essa paz no nosso coração e saber que Deus, acima de tudo, né, independente da religião de quem está nos assistindo, de repente a pessoa não é espírita ou espiritualista, mas que tenha a certeza de que Deus é nosso Pai de infinita bondade e justiça. E nada do que acontece nas nossas vidas, né, não tem uma finalidade útil, né? Então, se hoje o animalzinho não está mais com a gente, se ele encerrou o ciclo dele, né, Deus está preparando algo muito bom para todos nós. Então, que a gente tenha essa certeza, né, de que Deus e que Jesus, né, nosso mestre querido, está no amparo, está no leme dessa nossa embarcação. Que às vezes a gente, né, dá aquela titubeada, né, a gente acha que está naufragando, né, mas Jesus está no leme de tudo e acho que isso é o mais importante, né? Ricardo, a gente está chegando ao final da nossa conversa de hoje, né? É sempre muito bom conversar com você, é sempre muito esclarecedor, né, os seus conhecimentos, né, que você traz aqui pra gente, não só da parte espiritual, né, mas também da parte material, né, como veterinário. Então, em nome do Jefferson Sorocaba, mais uma vez
agradeço imensamente a sua presença aqui, né, que tenham outras oportunidades também, né? Quem sabe quando a gente estiver fazendo palestras, né, presenciais, você também possa estar com a gente aqui futuramente. E antes da gente encerrar, né, antes de você, depois que você fizer os seus agradecimentos aqui, gostaria desde já de pedir para você fazer a prece de encerramento da nossa palestra de hoje, pode ser? Pode sim. Então, eu convido todos a conhecer o nosso trabalho, né? Nós temos um trabalho veterinário, né, com um projeto novo que chama Médicis Animalis, que tem o Instagram, o Facebook, né? Tem um trabalho também de YouTube, né, com os vídeos, né, sempre falando informações da parte veterinária. Tem também, a gente trabalha aqui na Clínica Veterinária Santo Estevão, aqui no Tatuapé, né? Então a gente também já faz 20 anos, né, que estamos trabalhando com silvestres, aves exóticos e animais diferentes, cães e gatos, praticamente todos os animais, né? Até porquinho a gente atende aqui. E convido também a conhecerem, né, o União Espiritualista Alma Luz, que é um trabalho que a gente ajudou a desenvolver. Então eu sou um dos dirigentes, também um dos fundadores, e a gente também trabalha com o passo dos animais, a cirurgia espiritual com os animais, né? Então fica o convite também para vocês conhecerem. Então, vamos encerrando a nossa participação, elevando o nosso pensamento a Deus, pedindo aos bons espíritos e aos nossos guias, nossos protetores, agradecendo a todos eles pela oportunidade de trabalho, agradecendo a todos eles pela oportunidade de tentar expandir, né, tentar sensibilizar os corações dos homens, né, sensibilizar o coração dos tutores, sensibilizar o coração dos humanos, para que eles entendam que os animais não são objeto, para que eles entendam que os animais não são coisas, que os animais não são mercadorias, nem são alimento, que os animais não são brinquedos para serem explorados, jogados fora, também não são comprimido de remédio para depressão, também não são remédio para tristeza, né? Que eles são seres que têm amor, que têm carinho, eles não são muletas emocionais, que as pessoas tratem eles com respeito, com amor, com carinho, que tratam da maneira que gostariam de ser tratados, né, com muita responsabilidade, que nosso pensamento, as nossas mensagens possam alcançar os corações das pessoas, que as energias de amor e de carinho possam alcançar todos os animais dentro de casa que têm os seus tutores carinhosos, os animais dentro de casa que têm os seus tutores que não são carinhosos, os animais que ficam no quintal, os animais que ficam na rua abandonados, os animais que ficam nos criadouros, que são criados como coisas, que são criados como objeto, como fonte de lucro, de dinheiro, né, que são transformados em mercadorias, que alcance todos esses animaizinhos, que dê o alívio, que dê a paz, que dê o consolo, que dê a tranquilidade, faça que seu corpo seja curado e purificado, e que Deus alcance com a sua imensa bondade o coração de todos nós, para que nós possamos transformar esse mundo num lugar melhor para todos que vivem aqui, humanos e animais. E assim seja. Que assim seja, Ricardo. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo seu carinho, né, por você dispor aí do seu tempo para conversar com a gente. Até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado mais uma vez. E obrigado a vocês que nos acompanharam na noite desta quinta-feira. Segunda-feira estaremos de volta aqui em mais uma palestra online. Tenham todos um ótimo final de semana. Até segunda-feira, se Deus quiser. Se cuidem. Um grande abraço a todos. Tchau, pessoal.